Caião, mais uma aqui. Qual o significado de amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força? É isso que eu acabei de falar. Você fecha aí. É pegar tudo que você tem e colocar a serviço da vida, em Deus. Tá. De todo o coração. Coração, no texto hebraico, é uma representação simbólica complexa. O coração envolve emoção, envolve gosto, envolve apetite, envolve prazer, envolve tristeza, capacidade de se entristecer e também de se solidarizar. O coração é sede das emoções no Velho Testamento. Tá. E o que se está dizendo é, com toda a tua força emocional, de amor, de solidariedade, de carinho, de altruísmo, de entrega apaixonada à vida, ama Deus assim. E você só vai amar a Deus assim, ninguém fica apaixonado por Deus com a mão para cima chorando até morrer. Isso não é paixão por Deus, é alienação em relação à existência. Se você está apaixonado por Deus, Jesus ensinou como abraçar a Deus. Abrace o próximo, cuide do próximo, tenha coração para com o próximo e você estará apaixonado por Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Que é colocar toda a capacidade que eu tenho no sentido realizador, factualizador, executivo, na direção das coisas que promovem a vida, que são aquelas às quais Deus aplaude, às quais Deus quer bem. Sim. Boto toda a minha força nessa direção, todas as minhas energias na realização de atos de graça, de amor, e que são culto a Deus, e que só podem ser praticados em relação ao próximo, ao meio ambiente, à criação, às criaturas. Não dá para eu fazer isso no mundo invisível, assim, dando a Deus para os céus. Só dá para manifestar isso na terra, nas relações com os vivos e com as criações de Deus. Ama ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, no sentido de que toda a imponderabilidade afetiva do teu coração tem que ter um prazer imenso naquele que é invisível, porém é o que manifesta todos os carinhos e cuidados dele para comigo, na vida que existe à minha volta e nas oportunidades que eu mesmo aproveito e que foram dadas por ele, e o retorno disso, de amar a Deus com toda a alma, é equivalente a dizer, ama a Deus e manifesta isso com toda a gratidão. 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 É amar a Deus de toda a alma. E ama a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua inteligência, com todos os teus QIs, QEs e coeficientes espirituais. Deixa crescer, aumenta, não tem medo de aprender. Se você tiver o amor de Deus como eixo principal, como eu digo aqui, se você tem Jesus como a chave hermenêutica, não tenha medo de aprender nada. Se você referenciar todo o saber ao princípio de Cristo, não tenha medo de aprender nada, não tenha medo de aprender coisa alguma. Porque se Jesus é verdade, toda verdadeira realidade há de ser compatível com ele. Sim. Porque Deus não é esquizofrênico. Haveria uma verdade natural fora de Deus, antagônica à revelação de Deus? Das duas, uma. Ou se a revelação de Deus não fosse de Deus, fosse só uma presunção humana de ser uma revelação. Ou se não existe Deus e o universo é uma aberração. Isso. Só isso. Mas se Deus é, e Ele criou o universo, e Ele dá o testemunho de que o Filho dele é a verdade, é a palavra encarnada, sim. tem que haver uma coerência total
entre o princípio ensinado por Jesus para a vida, que é amor. Sem amor não há vida. O ódio acabaria, não haveria vida no ódio. Só há vida porque há multiplicação de células, porque um se dá para o outro, um se dá para o outro, um se dá para o outro. Um se deixa comer pelo outro para a vida continuar. A existência é um sacrifício. Para quem sabe e para quem não sabe. Para quem sabe, o nome disso é amor. Para quem não sabe, é só o processo. Agora, isso Jesus ensinou e isso é coerente com a natureza. É coerente com a natureza. Todo dia tem entes que vão para a cruz, que são sacrificados da história natural para que outros evoluam. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando você aprende a ver a vida assim, não tem como, a tua inteligência é espiritual o tempo todo e toda a tua leitura é filtrada por esses olhos, ou não filtrada, é aumentada, expandida por esse olhar. Isso é só o arranhar, né? A gente tem 1 milhão de coisas mais a dizer. E onde eu aprendo isso tudo, sinceramente, é na palavra, com Jesus, observando Jesus. E como eu sou o laboratório de Cristo no mundo, eu boto a palavra dele para se tornar verdade em mim. Sim. Eu sou o laboratório de Deus no mundo. Se o Evangelho é verdade, ele tem que acontecer empiricamente em mim. Ele tem que se tornar uma experiência factualizada, ou então ele não é verdade, ou eu estou mentindo acerca do fato de que o esteja praticando com sinceridade. Porque se for sincero, verdadeiro e para valer, ele vai fazer acontecer o que foi prometido, não é o que se diz? Que a palavra de Deus não volta para Deus vazia, antes ela produz o que lhe apraz. Aquele conjunto de verdades e de coisas produz algo infalível e inevitavelmente, se acontecer em mim, a menos que não tenha acontecido nada em mim. Só fora de mim, na minha cabeça, no meu discurso, nas minhas doutrinas, na minha filosofia, no meu papo. Mas se eu me torno o laboratório do Evangelho, aí eu sei que é verdade. Eu não preciso do testemunho de ninguém. Eu vou vendo todo dia que é verdade o que Jesus disse que seria e que aconteceria. Acontece em mim. Pode acontecer em qualquer um. É o tal do carta viva, né? É, carta viva. As palavras que eu vos digo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Passará o céu, passará a terra. Ou João capítulo 7, verso 14 ou 17, que diz que aquele que quiser saber se a palavra que eu falo é de fato do meu Pai, a pratique. Porque você não vai ter meios de aferição filosófica abstrata, a menos que você, crendo, pegue aquele princípio, ponha na sua vida e viva por meio dele, aí você vai ver que ele é verdade, porque você vai dar o fruto daquela presença. Isso. Aí não tem mais discussão. Encerra. Acabou. E aí, meu amigo? E por que a gente tem essa mania de falar muito e não fazer nada? Porque nós somos uns viados. É uma idiotice, né, cara? Uns viados. A gente não... Tem gente que fica ofendidinha. Quando você lê Romanos 13, aquele scanner que Paulo faz do caráter e da natureza humana, quando ele diz, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se desviaram. A boca deles é uma sepultura aberta, para feder o mal eles estão prontos a abrir o tempo todo. Dentro deles eles nutrem mesmo é rapina. O tempo todo gostam de desviar os seus caminhos, não conseguem andar conforme o proposto, cada um tem que arranjar uma curva em algum canto. Além do que, ninguém quer se converter, brother. A gente gostaria muito que Deus abençoasse a nossa idiotice, a nossa ideologia,
É o que os que se dizem igreja aqui na política tentam fazer. Pessoal ali do salão ali. Isso, eles chegam lá com as coisas mais hediondas, nojentas, com os conchavos mais malignos, com a temática mais boba ou idiota, e com os arranjos mais perversos. Hoje eu estava vendo uma foto de 6 caras que eu conheço a vida inteira, que se odeiam profundamente. Odeiam, porque cada um deles já falou do outro e de todos eles para mim com ódio. Não vou dizer os nomes porque não preciso. Todo mundo conhece quem são. Mas foram juntos orar pelo presidente Bolsonaro. Se odeiam. Se odeiam. Se você pusesse um botão, fulano vive ou fulano vai para a glória, o subterfúgio deles não é morre, é vai para a glória. Vou mandar para a glória. Fulano morre ou é promovido para a glória? Ele é, aleluia, promovido para a glória. Caiam. De cada um deles se abominam, mas vão juntos fazer essa oração que é bem ouvida no inferno, que é onde a comunhão do ódio retumba poderosamente. Caiam. Ai. Então ninguém quer se converter, eles querem que Deus abençoe a podridão. Eles são filhos pródigos que gostariam que, chegando na terra distante, comessem todas as mulheres e fossem colocados num palácio e ganhassem um harém pela bênção divina. Mas converter o coração... E a gente sabe que o coração está convertido quando ele se converte ao próximo. Enquanto o meu coração não tem compaixão pelo meu próximo, e não é o meu próximo, minha mulher, meu filho, meu tio, isso aí até os pagãos fazem o mesmo. É o meu próximo antagônico, o meu próximo adversário, o meu próximo diferente. Enquanto eu não tenho compaixão por ele, enquanto eu não tenho empatia, eu não me converti a nada. Não rolou em você. Não, você pode ir daqui para Aparecida de joelho. Com vela na mão. Mas se o teu coração não tiver empatia, misericórdia, até por aquele que é o mais diferente possível de ti, se você não tem assim aquela esperança de que o Bolsonaro se converta e caia de joelho quebrantado, e pela primeira vez na vida entendendo alguma coisa e amando o próximo estranho a ele, diferente dele. Se você não tem essa esperança em favor de qualquer um e de qualquer outro, e se você não mantém dentro de si uma agenda de intercessão em favor daqueles que não gostam de você, você não conheceu ainda o começo e o significado do que é se converter. Tu não entendeu nada. Nada. O cara pensa que é ser batizado, quer frequentar uma igreja, botar dinheiro na caixinha para a senhora baratinha. Caio. Não entenderam nada. Por isso é todo mundo horrível, grotesco, doentes, enfermos, infelizes, zangados com a vida, culpados, invejosos. Por quê? Porque isso tudo só acaba quando eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. Nesse dia, Deus me tomou. Nesse dia, meu coração começou a ser transformado de coração de pedra, como esse aqui, num coração de carne. É só nesse dia que começou a mudança. É no dia da compaixão, da misericórdia, da intercessão por quem me odeia, e fazendo isso com o coração limpo diante de Deus, aí houve salvação nessa casa. Quando a decisão é essa, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se a alguns eu fiz alguma coisa ruim, eu restituo 4 vezes mais. Tem que haver atitude, tem que haver mudança, e tem que ser na direção do pobre, do próximo, do necessitado. Então entrou salvação, conversão, regeneração nesta casa. O reino de Deus foi despertado nessa casa, nesse coração, nessa vida.
O resto, gente, é só papo furado do pessoal para com vocês e de vocês, uns para com os outros, mas não está rendendo nada para Deus.